Sendo assim, eu começo o debate dessa vez com Hélio Beltrão. Esse movimento nos ministérios é necessário para que o Lula garanta uma maior governabilidade, o presidencialismo de coalizão que você gosta tanto, Hélio, só que não? Pois é, e essas sílabas enormes, as palavras com muitas sílabas, torna tudo mais difícil ainda. Pois é, o presidencialismo de coalizão, Luciana, ele leva a essa tentativa de estabelecer uma base mais estável e sólida no Congresso Nacional, senão você não consegue empurrar a sua agenda. O problema de sempre aqui no Brasil é que isso é feito muitas vezes de forma não republicana ou usando instrumentos que outros países não usam ou que a gente considera imoral. Por exemplo, emendas, né? Emendas que saem da discussão do orçamento, etc., que você convence aí uma opção de gente a acabar votando com o governo. Eu acho natural que haja a política como ela é, a negociação para o governo conseguir essa estabilidade, uma maioria na Câmara dos Deputados. Ocorre que o Lula agora está fazendo um overbooking, né, dos ministérios, né, porque ele está tentando atender ao mesmo tempo a sua própria base, a base que o ajudou, que ajudou a elegê-lo, seja do PT ou de partidos muito próximos, e ao mesmo tempo tentando trazer esses outros partidos do Centrão, que ele até nega que existe, mas não importa, ele está tentando trazer esses outros partidos para dentro do governo. Então, falta ministério para muita gente querendo ministério. E aí vai ser, o que ele vai fazer? A emenda ajuda a fechar essa equação, mas partidos querem espaço no governo também de primeiro escalão. Então, essa que é a negociação que ocorre, natural do presidencialismo de coalizão, mas eu suspeito que esse eventual aumento da base do governo não vai trazer uma estabilidade. Por exemplo, os republicanos, quando vier, muito possivelmente não vai votar sempre com o governo. Então, eles estão com um problema de manter uma governabilidade mínima que eles ainda não conseguiram. Muito bem, Gabi. Olha, eu não queria estar no lugar do presidente Lula, viu? Porque para mexer nesses ministérios, né? E cada vez que ele tenta mexer em um, vem uma turma, olha, esse aqui não pode mexer. Aí tenta mexer em outro, vem uma turma. Mas eu acho extremamente necessário, né? A gente precisa de maioria na Câmara. É um problema esse, eu acho que no Brasil a gente enfrenta um problema e que é muito comum, é que as pessoas não entendem, assim, ou muito a necessidade de você apoiar também um parlamento que seja consonante com o pensamento do Poder Executivo, né? Então, a gente votou um presidente progressista, né, de centro-esquerda, mas um parlamento de maioria conservadora, né, que a gente fala que é do centrão, mas é uma maioria de centro-direita, e isso causa dificuldade de governabilidade, porque ele precisa aprovar projetos, né, ele precisa aprovar a pauta que o elegeu, né, o povo brasileiro o elegeu para passar uma pauta progressista. E como que ele vai conseguir angariar votos para, né, conseguir aprovar projetos de lei ou orçamentos que são importantes para o governo, se o parlamento é majoritariamente centro-direita? Então, Hélio, não tem jeito. Esse presidencialismo de coalizão é a forma como foi estruturada, né, as nossas instituições, como a nossa Constituição estabeleceu a formação aí dos três poderes, até com relação ao equilíbrio entre os poderes, e ele vai ter que fazer alguma concessão. Agora, como fazê-lo, eu não sei. Eu espero que ele não tire mais mulheres, né? Aí aqui fazendo aproveitando, fazer um pleito aqui em defesa das mulheres. Se for para mim... Aliás, né, Gabi, a gente não entende por que esses partidos, ou a gente entende, é só uma ironia aqui, por que esses partidos não conseguem já entrar no governo, mas também indicando mulheres? Qual é a dificuldade? Aí, boa. Então, já que vai substituir, se for para substituir mulher, que substitua por outra mulher, e se for para substituir homem, que tragam mulheres. Então, substitui um homem por uma mulher. Eu ia adorar também. Muito bem, Poit. Lu, inclusive a gente falou aí do Silvinho Costa Filho, André Fufuca, deputados com quem eu interagi lá, tá? Deputados de partidos e pensamentos diferentes do meu, deputados jovens que apresentaram um bom trabalho enquanto eu estive lá, mas a pergunta é se eles entendem da pasta que eles estão propensos a assumir tanto o Silvinho no esporte, no lugar da Ana Moza, quanto o Fufuca, se for em alguma área social. E aí a minha pergunta e os outros ministérios? Né? Quando a gente fala de ciência e tecnologia, inclusive, é mais uma mulher, Luciana Santos, do Partido Comunista.
Vai tirar ela e vai botar quem? Né? E o Portos e Aeroportos, tá o Márcio França. Inclusive, o trabalho do Márcio França, não vou opinar aqui, mas o do, por exemplo, que está tocando ali em Santos, o advogado dele, o Pomini, né, que é um advogado competente lá, eu estou vendo e está fazendo um bom trabalho, o Pomini ali em Santos. Vai botar em quem? Vai botar quem no Portos e Aeroportos para tocar a pasta? Alguém conhece da técnica? Lu, o presidente Lula está quase rifando o seu vice-presidente, Ministério de Indústria, o MDIC, Indústria, Comércio. Né? Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Então está sobrando até para o companheiro Alckmin, né? O camarada Alckmin, no caso. Né? É o famoso cortar na carne, né? Ó, bichão, libera a cadeira aí que eu estou precisando da sua, entendeu? Então, é um tema, eu estava até antes de entrar aqui falando com o Alessandro, falei, cara, esse tema, quando é que a gente vai ver um Brasil com, inclusive, uma opinião que vocês deram, já que vai botar alguém, partido, no caso, na opinião de vocês, que bote uma mulher para garantir, né, Gabi, as mulheres, aí eu vou reforçar aqui, que bote alguém técnico, sendo homem ou sendo mulher, que bote alguém que entenda do assunto. Quando é que a gente vai ver isso, Lu? O Alessandro falou, a gente já discutiu isso aqui no grande debate, gente. Toda vez é a mesma coisa. E não é só esse governo. Te cortando, Poit, mas essa discussão é válida, mas ela não é unanimidade, né? Porque muita gente acha que os governos, as pastas têm que ser lideradas por técnicos. Outros gente que consegue fazer articulação política. Então, Lu, pode ter gente que teria os dois, né? Que seria pode bom. ter até indicação do partido, que é o misto. Então, bom, o PP, você quer fazer articulação política? Pode indicar, mas indique alguém bom, técnico. Não alguém para ficar fazendo, possivelmente, só politicagem ou até coisa errada à frente do Ministério. Então, Lu, a gente fica, assim, temerário, né? Essas decisões do presidente Lula. E aí, para a turma do PP, né? Arthur Lira, Ciro Nogueira, que foi Casa Civil do Bolsonaro, para a turma do Republicanos, né? Partido Conservador, do governador aqui, para a turma do PL, do Valdemar da Costa Neto, porque o PL também tem vaga lá no DENIT, partido do presidente Bolsonaro. Eu quero que vocês se perguntem, vocês que se filiam a esses partidos, vocês que se candidatam a esses partidos, tem princípios e valores ou vamos dançar conforme está tocando a música? Porque os caciques partidários decidem e quem está na ponta, vai ter que conviver com o seu partido no governo do Lula. Muito bem, mas vocês não acham, e agora só terminou para você essa pergunta, vocês não acham também que uma composição de partidos, e muita gente até que pensa bem diferente, tal como a gente faz aqui no Grande Debate, né? Lógico. A gente senta com pessoas com ideias e pensamentos completamente diferentes, mas dialogando nesse momento não é bom para o Brasil também? Olha, eu sempre digo aqui que eu tinha um sonho, quer dizer, todo mundo tem um sonho que é imaginar que a composição dos governos seja uma discussão republicana, uma discussão democrática para a formação dos governos, a partir de ideologias, a partir de programas políticos, a partir de agendas de políticas públicas. E aí quando as pessoas, né, no dia a dia, olham o noticiário e veem que um político que até ontem estava na base do governo Bolsonaro, ou políticos que estavam literalmente enraizados na base do governo Bolsonaro, hoje estão migrando, não necessariamente para a base de apoio do governo, mas estão migrando para o governo, as pessoas começam a fazer críticas, falar, olha, esses caras aí estão todos juntos, ninguém presta naquele meio, etc. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa observação, porque a gente tem que imaginar o seguinte, vamos pensar só por um segundo que os partidos, as ideologias fossem claramente alinhadas hoje no parlamento e no governo. Ou seja, nós teríamos literalmente, como a Gabriela disse, nós teríamos um parlamento conservador e liberal. Aliás, o próprio presidente Arthur Lira fez questão de afirmar isso há poucos meses atrás, aliás, que hoje nós temos um parlamento conservador e liberal e que o governo deveria entender isso. E nós temos, do outro lado, um governo do Partido dos Trabalhadores que hoje advoga literalmente uma social-democracia no Brasil, fazendo às vezes de uma direita, aliás, muitas vezes aqui, porque a direita se tornou incapaz de encampar uma bandeira social-democrata ao longo dos últimos anos. Então, qual seria o cenário final de tudo isso? O cenário seria um impasse completo, Lu.
seja, a gente não conseguiria ter governo nenhum, porque se tudo que o governo tenta aprovar no Congresso, o Congresso ideologicamente alinhado diz eu sou contra porque eu sou liberal e conservador, não haveria governo. Sim. A gente lembra lá atrás quando tentaram bloquear a decisão sobre a mera reorganização do governo numa medida provisória. Uma mera reorganização. E eles ameaçaram não aprovar. Isso significaria, basicamente, inviabilizar o governo, a estrutura que o governo novo tinha proposto. No entanto, desculpa de novo interromper, no entanto, o que a gente vê agora é uma tentativa de diálogo, e hoje só vocês não estavam aqui, mas a gente deu as notícias aí do aumento da classificação de risco no Brasil, quer dizer, da diminuição, né, da melhora na classificação de risco do Brasil, para ser mais objetiva. E aí a gente viu tanto Arthur Lira quanto Fernando Haddad comemorando, e os dois fazendo referência a esse diálogo entre governo e Congresso. O resultado final desse processo, a gente está vendo esse diálogo entre o ministro Haddad e o Arthur Lira, o governo e a Câmara, o resultado final desse processo político que nós estamos nomeando aqui como presidencialismo de coalizão, o resultado final é o quê? Eu trago para a base do governo um diálogo maior, e tem diálogo realmente, e esse diálogo não é um diálogo na qual simplesmente o governo faz uma troca. Olha, está aqui uma emenda, está aqui um cargo político, está aqui uma posição, está aqui a presidência na Câmara, no Senado, etc. Não é só isso. Essa base do governo, que é conservadora, que vai para o governo, que vai nos ministérios, e aí nós estamos falando de parlamentares mais do que de partidos, parlamentares, essas pessoas que formam o Centrão servem para quê? Para amenizar as pautas progressistas do governo. Sim. Portanto, o governo começa a parecer até um pouco mais à direita, às vezes, por isso recebe críticas da esquerda, e vai receber também críticas da direita, enquanto vai fazendo uma coalizão de governo e montando diálogo. Então, é importante a gente ressaltar a importância desse presidencialismo de coalizão na atual situação do país, ou seja, não há uma solução fácil para esse problema, mas é o que tem viabilizado a possibilidade de tomada de decisões, mas que infelizmente também tem amenizado programas políticos Sim. do governo que está ali, né, que assumiu a presidência. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a Gabi me pediu para falar uma coisinha antes da gente ir. Vai, Gabi. É uma coisa muito rapidinha, porque o Poi estava falando da dificuldade, né? Olha, tem que escolher mulher, tem que escolher técnico. E aí ontem eu estava dando uma aula na pós-graduação da PUC e tinha um aluno que é do Pará. E ele estava e ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, ele estava super feliz que o ministro do Turismo, o novo ministro do Turismo é do Pará. Ele falou, olha, é importante que se traga turismo para a região norte do país, vai dar um destaque para o Pará, ele tem uma outra visão, uma outra perspectiva, que muitas vezes, né, quem manda hoje, né, onde fica tudo concentrado, o grande poder econômico, assim, no Sudeste, assim, acaba ignorando, então precisa chamar atenção para o norte. E aí eu fiquei super pensativa, reflexiva sobre isso, e o Poit agora também comentando, né? Gabi, tem que ser técnico, tem que ser agradar o Centrão, tem que ser mulher, e aí agora eu trago mais um elemento, também temos que pensar na questão regional. Muito bem. Agradecendo meu aluno que me levantou essa bola. Muito bem colocado aqui, Gabi. Diversidade sempre traz inovação e é sempre um lucro para nós.